E vamos dar sequência à exposição deste livro, série de sermões no Evangelho de João. Desta feita, nós iremos expor a perícope que vai do versículo 35 ao 42. Evangelho de João, dos versículos 35 ao 42. Capítulo 1, versículos 35 ao 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e o segundo, e seguindo a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nesse momento em que lemos a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, fale aos nossos corações, nos edificando, nos mostrando ao nosso Senhor Jesus Cristo, por quem te oramos. Amém. Amém. Como dissemos, irmãos, nós estamos seguindo uma série de sermões no Evangelho de João. Os últimos, nós falamos a respeito do testemunho de João Batista, como João Batista falou e expôs a respeito de Jesus Cristo, falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Hoje, o tema do nosso sermão é o que buscar em Jesus. E por que esse tema é relevante para os nossos dias? Porque vivemos dias onde as pessoas procuram Jesus conforme as suas conveniências, onde os meios religiosos moldam para si um Jesus conforme os seus interesses, onde ao invés de seguir o Jesus das Escrituras, as pessoas querem que Jesus siga suas vontades. Cada um cria o próprio Deus e o seu próprio Jesus para adorá-lo. Isso porque o que as pessoas procuram não é o Cristo das Escrituras, não é o que o Cristo das Escrituras oferecem. Essas pessoas procuram satisfação pessoal nas mais diversas áreas de sua vida. Daí a importância de sabermos quem é o Cristo relatado nas Escrituras e o que devemos buscar nele. O texto que nós lemos é a continuação daquilo que João vinha escrevendo a respeito tanto de Jesus quanto de João Batista. Pois bem, vimos que João Batista havia dado testemunho de Jesus. E agora aqui nós temos um fruto do testemunho que João Batista dara a respeito de Cristo. Este é o terceiro dos 4 dias sucessivos que ocorre do capítulo 1, do versículo 19 ao 51. Por isso que no versículo 35 nós temos: no dia seguinte estava João, o Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então, quem eram esses 2 discípulos? Um deles era André, e o segundo é o próprio apóstolo João, que escreveu esse texto. E agora nós entendemos porque João, quando começa no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ao mesmo tempo que ele narra a respeito do verbo divino, ele faz alguns parênteses citando João Batista. Agora nós entendemos o porquê desses parênteses. Porque João, o apóstolo João, o evangelista João, era um dos discípulos de João Batista e havia ouvido falar de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então André e o próprio João estão ouvindo mais uma vez o testemunho de João Batista, que repete o que já havia falado e diz: olha, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, ao ouvirem isso, eles imediatamente vão buscar a Jesus Cristo que estava passando. Desta vez, Jesus não vinha em direção a João Batista. Jesus estava caminhando em outra direção quando João Batista o aponta. Estes imediatamente vão até Jesus. Quando eles encontram a Jesus, a pergunta que Jesus faz a eles é: que buscais? E prestem atenção nessa pergunta: que buscais? E não quem buscais? E aí eles dizem: mestre, onde assistis? Ou onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. E João faz questão de dizer que era aproximadamente a hora 10ª. Calculando como eles calculavam antigamente para os dias de hoje, era aproximadamente 4 horas da tarde. E ali eles pousam com Jesus e estão com Jesus até que, imediatamente, após esse encontro com Jesus Cristo, eles, principalmente André, vai procurar o seu irmão, Pedro, e sai muito eufórico atrás de Pedro, encontra Pedro e diz: achamos o Messias, Pedro. E levam Pedro a Jesus Cristo. Quando Jesus olha para Pedro e diz: você, doravante, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós temos aqui as primeiras palavras de Jesus registradas no Evangelho de João. É a primeira palavra no livro de João que ouvimos dos lábios de Jesus. E as palavras são: que buscais? E é isso que nós aprendemos nesse texto. Primeira coisa, que devemos buscar? Que buscais? Perceba que o Messias confronta aqueles que fazem qualquer demonstração de começo a segui-lo. E exige que eles articulem o que eles realmente querem em suas vidas. E este episódio se repete em várias ocasiões. Acompanhe a projeção no telão. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Indo eles a caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Qual foi a resposta de Jesus? As raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Percebam que todas essas pessoas que se aproximam de Jesus, querendo segui-lo, querendo buscá-lo, ouvem um confronto da parte de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: será que vocês realmente já sabem o que querem? Vocês sabem o que estão buscando junto a mim? E o que, de fato, vocês podem ter achado em mim? Em nenhum momento Jesus oferece vantagens terrenas, ou mar de rosas, ou prosperidade nesse mundo para aqueles que o seguirem. Pelo contrário, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39. Não penseis, palavras de Jesus, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Cruz aqui é símbolo de sofrimento e de dor. E por que há sofrimento, há dor para aqueles que seguem a Jesus Cristo? Por uma simples razão. João capítulo 17, versículo 14. Jesus orando, na oração sacerdotal que ele fez, disse ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Todos aqueles que seguem a Jesus não são do mundo, assim como Jesus não é, e o mundo os odeia. Não é sem razão que Jesus, no capítulo 16, versículo 33 de João, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E na leitura devocional que fizemos, nós podemos observar isso. Jesus mostrando, pedindo para que eles analisassem, pensassem, antes de tomar qualquer decisão a respeito de segui-lo. Pois todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A pergunta que Jesus faz a estes dois apóstolos, que agora estão começando sendo discípulos de Jesus, esta pergunta deveríamos fazer-nos todos quando começamos a segui-lo. Que queremos? Que desejamos ao seguir a Cristo? Buscamos o favor de Deus e a vida eterna? Ou buscamos interesses terrenos? E aí, vemos o segundo ponto desta noite. O que devemos buscar? E aprendemos com estes homens o que nós devemos buscar em Jesus Cristo. E a primeira coisa é, nós devemos buscar o perdão dos pecados. Versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. No versículo anterior, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já falamos detalhadamente a respeito do Cordeiro no último sermão. Falamos que é o Cordeiro expiatório, que Jesus morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para nos perdoar e nos livrar da condenação eterna. E eles haviam aprendido com João Batista, eles haviam compreendido a mensagem de João Batista, eles haviam entendido que Jesus era o Cordeiro, e como Cordeiro teriam algumas implicações ao segui-lo. Porque sendo Cordeiro, era necessário que eles reconhecessem e admitissem o seu estado pecaminoso. É a primeira premissa da mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Não é simplesmente crer, mas crer e se arrepender. Como o apóstolo Paulo nos diz, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Implica também em reconhecer e admitir a urgente necessidade de ser justificado perante Deus. E aí nós somos justos graças ao justo Jesus. Nós somos justificados diante de Deus não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pelas nossas capacidades ou qualificações, mas tão somente pelo sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. E isso também implica em saber que apenas Jesus Cristo é capaz de reconciliar o homem caído desde o jardim do Éden. O único capaz de reconciliar o homem com Deus é este Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos buscar então, além do perdão dos pecados, devemos buscar o conhecimento da palavra. Estes homens buscaram aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não apenas isso. Buscaram porque sabiam que ali havia um mestre. Por isso, eles dizem, Rabi, que quer dizer mestre. Jesus é aquele que nos ensina a palavra. Essa expressão Rabi, literalmente quer dizer meu grande. Era um termo utilizado pelos discípulos, pelos estudantes, um termo de honra àquele que era o seu mestre. Não era simplesmente um professor, era mais do que isso. Era um mestre honrado. E essa expressão Rabi, traduzido por mestre, traz algumas implicações que devemos saber a respeito de Jesus.
Devemos buscar o conhecimento da palavra e só encontramos no nosso Mestre Jesus. Porque Jesus é aquele que nos ensina as Escrituras, pois ele está contido nas Escrituras. Leia comigo Lucas 24, 44, 45, que está projetado aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora atentem bem para essa expressão. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pelo Espírito Santo de Deus, Jesus abre o entendimento para compreendermos as Escrituras. Não podemos compreender as Escrituras sem o Senhor Jesus Cristo, sem a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas é mais do que isso. Jesus não nos ensina apenas as Escrituras. Jesus é o mestre que nos ensina sobre o Pai. João 14, 7 a 10. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Perceba que se você quiser conhecer o Pai, se você quiser conhecer a Deus, você deve conhecer a Jesus. Porque Ele e o Pai são um. Mas além de nos mostrar as Escrituras, além de nos apresentar o Pai, Jesus é o mestre que nos ensina a vontade de Deus e, consequentemente, como agir. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mas além do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles homens estavam buscando, além do Mestre, eles estavam buscando o Messias prometido. É o que está escrito no versículo 41 do nosso texto. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o que isso significa, meus amados irmãos? O termo Messias era muito empregado no Antigo Testamento. É uma transliteração da palavra hebraica substantivada por ungido. Nós vamos encontrar esse termo no Antigo Testamento quando um rei era ungido de Deus, quando o sacerdote era ungido de Deus. E este Messias prometido, este ungido prometido, era aquele ungido por Deus que iria restaurar espiritualmente a Israel, ao povo de Deus. Esta palavra Messias, traduzida, é o Cristo, o ungido de Deus. Ou seja, aquele capaz de reconciliar o homem caído espiritualmente com o Deus, Criador de todas as coisas. Portanto, aqueles homens estavam buscando aquele que tirou o pecado do mundo. Estavam buscando o verdadeiro mestre. Estavam buscando o Messias prometido. E eles estavam buscando com profundidade e inteireza de coração. Por isso, no versículo 38, nós lemos a pergunta que eles fazem: onde assistis? E muito bem poderia ser traduzido por: onde moras? Onde é que tu ensinas? Onde é que a gente pode aprender mais?
Eles estavam pedindo que fossem convidados a ir a um lugar em que Jesus morava, para que, longe das interrupções das pessoas, eles pudessem passar mais tempo aprendendo com o Mestre. A partir desse momento, estes dois homens se tornam discípulos de Jesus. Perceba que não é algo passageiro, mas definitivo, que transformaria a vida destes dois homens para sempre. Agora, qual é a reação de Jesus àqueles que o buscam verdadeiramente? Nós vemos a resposta no versículo 39. Jesus convida para conhecê-lo. Ele diz: vinde e vê. Em outras palavras, num português bem compreensível, venham que vocês verão. Essa expressão vinde significa que eles não precisariam aguardar por algum dia futuro, mas estavam recebendo a permissão para acompanhar o Senhor imediatamente. Essa expressão vinde não significa dizer que eles precisavam de algum subterfúgio, de algum intermediário, de alguma religião, de alguma igreja, de alguma denominação. Nada disso. Jesus diz: venham, podem vir, venham imediatamente. Essa expressão vinde mostra que a partir daquele momento constitui-se um começo de uma relação íntima entre Jesus e aqueles dois discípulos, onde Jesus estava pronto a ensinar tudo que competia a eles ensinar. Por isso ele diz: vinde e vede. Eles veriam tudo que o Mestre tinha para revelar a eles, tanto no ensino, quanto sinais, quanto prodígios. Eles conheceriam o Messias prometido e, consequentemente, o próprio Deus, a própria mensagem do Evangelho dita pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas é mais do que isso. Mais do que um convite para conhecer. Uma outra reação de Jesus é revelar a sua morada. Versículo 39, nós lemos onde Jesus estava morando. E aí vem uma pergunta: onde Jesus mora? A resposta nós vamos encontrar no próprio evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23. Está projetado, os irmãos podem acompanhar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqueles que o amam. Onde Jesus mora? Aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Onde Jesus mora? Todos aqueles que ele faz morada. E como é que ele faz isso? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois a igreja do Senhor. Vós sois a morada do Deus Altíssimo. Aqueles que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Por fim, irmãos, qual a reação dos que realmente encontram Jesus? Nós vamos encontrar no versículo 41 e 42. André imediatamente vai procurar o seu irmão. E o texto diz: André, irmão de Simão. Porque Simão, Pedro, era muito mais conhecido e famoso do que André. André era o irmão de Pedro. E ele sai imediatamente, euforicamente, à procura do seu irmão. E quando encontra, diz: achamos o Messias prometido. E leva Pedro até Jesus. Primeira reação imediata daqueles que realmente encontram com o Mestre é procurar o próximo e os levar a Cristo. É isso que nos faz transmitir a mensagem do Evangelho. É isso que nos faz levar a Jesus aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Porque nós o encontramos. E quando o encontramos, queremos levar essas pessoas àquele a quem nós encontramos.
André tornou-se o primeiro em uma longa linha de sucessores e descobriu que o testemunho mais efetivo e comum é o testemunho pessoal, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Por isso, cada um de nós temos a autoridade de levarmos as Escrituras para aqueles que não conhecem. Porque Jesus habita em nós. Por habitar em nós, nós os conhecemos. E por conhecermos, nós o transmitimos àqueles que não conhecem. Concluindo, meus amados irmãos, devemos buscar e crer em Jesus, o Cordeiro de Deus, o Mestre e Messias, o Jesus das Escrituras, não das imaginações e desejos e ambições humanas, mas Jesus, o único que pode restaurar a comunhão perdida, lá no Jardim do Éden. E agora eu quero fazer 3 aplicações nesta noite para vocês. Primeira delas, se você está buscando um Jesus para satisfazer suas necessidades terrenas, humanas, ambiciosas, vocês estão buscando Jesus, como eu vi de repente essa semana, que é mais do que um comércio, um produto de venda de prestação, vocês não vão encontrar aqui. Procurem outro local, pois aqui vocês não encontrarão. Se vocês estão procurando um Jesus das instituições, das denominações, um Jesus que estas religiões engessam dentro da sua teologia, engessam dentro do seu modo dos operandes, do seu modo de vida, dos seus manuais, esse Jesus vocês não encontrarão nem aqui nem nas Escrituras. Porém, se vocês procuram o perdão de Deus para os seus pecados, se vocês procuram ter os seus olhos abertos para o entendimento das Escrituras Sagradas, se vocês procuram conhecer a Deus e Pai, se você procura encontrar um Jesus diferente destas denominações, religiões ou instituições, você encontrará somente no Cristo das Escrituras, pela ação do Espírito Santo de Deus. Se vocês realmente estão procurando o caminho, a verdade e a vida, vocês só encontrarão no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Mestre e no Messias prometido, no Cristo anunciado desde os apóstolos, desde os salmos, desde a lei. Este Jesus, pelo Espírito Santo, se revela a nós, nos apresenta a Deus. Nele nós encontramos vida eterna, salvação e paz. Que Ele nos abençoe.